Olá, eu sou Elisa Andrade. Nós desejamos boas-vindas a todas as pessoas que estão ouvindo Vozes Conte a Sua História. Esse é um evento organizado pelo Vozes, pelo comitê, um dos 20 comitês do Grupo Mulheres do Brasil. O Grupo Mulheres do Brasil ele foi fundado em 2013 por um grupo de 40 mulheres, liderado por Luísa Helena Trajano, com o principal objetivo de engajar a sociedade civil na conquista de melhorias para o país. Hoje, o grupo conta com mais de 114 mil mulheres. Elas estão organizadas em mais de 155 núcleos no Brasil e no exterior. O Vozes aqui abre espaço para promover o protagonismo feminino e para que as mulheres soltem a sua voz e contem as suas histórias, sejam fontes de transformação para a vida de outras mulheres. É bom observar que nós não somos contra os homens, mas somos a favor das mulheres. Hoje, nós teremos aqui do tema do Vozes Conte a Sua História, o tema Descobrindo Novos Caminhos para uma Profissional e uma Mãe Atípica. Vamos conhecer a história da Cris e perceber como a vida dela nos convida a programar novas rotas, redesenhar os caminhos, fazendo sentido a toda a nossa vivência e atuação. Então vamos lá para esse bate-papo. A Cris Correia, ela tem 48 anos, ela resolveu recalcular a rota, seguir novo caminho, né? Depois de receber um convite da vida para redesenhar a vida profissional e ser mãe do José, que ela vai nos contar. Ela é uma paulistana da Zona Norte, filha de pai advogado e mãe do lar. Aqui nós temos Mariana, uma mulher intensa, e as pessoas que convivem com ela sempre se referem a ela como enaltecendo o seu lado leal, de uma pessoa verdadeira e uma amiga, aquela amiga que a gente pode ter para todas as horas. Ela é graduada em Recursos Humanos. Cris é uma mãe atípica, mãe do José, que tem autismo, né, aspecto de autismo, ela vai nos contar melhor aqui. Ela é uma personal organizer, ela iniciou como personal organizer e hoje ela atua mais especificamente também como personal organizer inclusivo. Atua já há 8 anos como personal organizer e ela vai nos contar aqui o que exatamente é o personal inclusivo, que eu confesso que eu não conhecia. Mas estamos aqui para conhecer essa mulher que veio de uma geração que começou a trabalhar desde cedo, desde os 14 anos, trabalhava para pagar os seus estudos, e antes de atuar como personal organizer, ela passou pelo mundo corporativo por mais de 17 anos, em ambientes de grandes empresas que a gente conhece, chegando ao cargo de gestão do RH, um trabalho certamente com muita dedicação de tempo, com muita entrega, e a Cris vai nos contar aqui sua trajetória. Cris, o palco é seu, nos conte como que foi a evolução da sua questão profissional, como você chegou depois da atuação de RH, se foi planejado, a vinda do José. Fique à vontade, o palco é seu. Oi, boa noite, tudo bem? Então, o José tem 19 anos já, né? Ah, eu sempre trabalhei no mundo corporativo, na área de recursos humanos, aí eu me casei e depois de 2 anos de casada, nasceu o José. Quando o José nasceu, ele nasceu com uma opacidade no olho. E aí já o médico falou que precisava ver o que que era, se era, pensavam que era glaucoma. Aí eu fui já logo nos primeiros meses de vida, ele é prematuro, eu já fui correr atrás para ver o que que ele tinha no olho. Aí ele fez um transplante de córnea com 11 meses. E nesse transplante de córnea identificou, não, rejeitou o transplante. Aí ele ficou cego de um olho e do outro olho ele tem a baixa visão. Só que, como a gente sabe, quando a gente nasce com uma baixa visão, a gente se adapta muito aos ambientes. Então, o José
ele se adaptou e usa óculos, obviamente, mas ele vive super bem nessa condição. E aí, quando ele fez, com 11 meses, quando fizeram uma análise patológica que tiraram, quando fizeram o transplante, deu uma síndrome, que era a síndrome de Peter Plus, e a gente sempre tratando com as terapias, né? Porque você tem que estimular a criança, né? Então ele sempre fez fono, TO, psicóloga, eh, fisioterapias, e dentro desse trabalho foi desenvolvendo, né, a parte motora, a parte de fala dele. Quando ele tinha 8 anos, mais ou menos, nós identificamos o autismo pelas características, né, que ele tem. Mais ou menos uns 3 anos atrás, ele fez um exame de genético para realmente confirmar se era Peter Plus, porque Peter Plus é uma síndrome muito rara que ela dá problemas de visão, ela dá um pouco de atraso, né, intelectual, nanismo, uma série de coisas. E dentro desse cenário, o que que o José tinha? Ele tem um pouco de atraso, né? Ele é um rapazinho de 19, mas ele tem uma mentalidade de 10, 11 anos. Ele é bem infantil nesse sentido. E quando foi feito esse exame, identificou que não era Peter Plus. E aí aquela saga, né, de síndromes raras, né? A gente pensa que é uma coisa e quando começa a estudar, identifica que é outra. Então a gente está aguardando aí uma hipótese diagnóstica de alguma outra coisa, mas já é certo a questão de que ele é autista, e para nós hoje a síndrome é mais mesmo para identificar alguma coisa de acompanhamento, porque eu acredito que a fase mais difícil, que é a fase do desenvolvimento da criança, né, onde tudo se constrói, isso já passou. E a gente conseguiu fazer isso muito bem, graças a Deus, né, dentro das terapias e, e tudo mais, assim. Então, esse é o resuminho da questão da síndrome do José. Quem mais você quer saber? Desculpa, eu me perdi. Imagine a mulher, Cris, profissional, pelo que você contou, o José agora tem 19 anos, então a gente tem Ah, uma tá. linha aí, Então, histórico da sua evolução profissional. Imagino os isso. desafios, a Que, necessidade de um suporte, né? Conta pra isso. gente essa história profissional. Tá. Vamos lá. Eu sempre trabalhei muito, né? Sempre tive cargos desde nova, por conta de ser muito comprometida naquilo que eu faço. Eu sempre trabalhei muitas horas e sempre muito dedicada. Ah, Quando o José tinha mais ou menos uns 8, 9 anos, eu comecei a identificar que ele precisava mais de mim, né? Não que ele não tivesse todo o suporte da mãe, o suporte em casa, né? Que a minha mãe, que é a avó, ajuda muito nesse sentido também. Enquanto eu trabalhava, ela ficava com ele, mas eu percebia que ele precisava de mais. Por conta da síndrome, por conta da visão e do autismo, eu falei, não, eu preciso me dedicar mais ao José para que ele possa crescer e ter mais autonomia, porque a preocupação dos pais é que os filhos cresçam, que se tornem autônomos, né? Dentro do que ele consegue. Então, eu queria desenvolvê-lo nesse sentido para que ele se tornasse uma pessoa mais autônoma, né? Porque eu não vou estar aqui para sempre, né? Ele é filho único, então eu tenho que estar muito atenta e sempre atuante nessa questão do desenvolvimento dele. Aí eu comecei a pensar, o que que eu poderia fazer para ficar mais tempo com ele? Então eu comecei a fazer uma pesquisa de mercado, o que eu poderia fazer, né? Não queria mais trabalhar no corporativo, já estava cansada do corporativo. Queria trabalhar por conta mesmo, né, na parte de empreendedorismo. Aí eu comecei a pesquisar e conheci o curso de personal organizer. Foi quando eu fui fazer o curso na OZ, que é uma instituição que faz cursos de personal organizer. Eu fiz o curso presencial
E aí eu comecei a fazer uns laboratórios, comecei a desenvolver. Eu saí, antes disso, desculpa, eu saí da última empresa que eu estava, né? Fiz um acordo lá, saí, e aí logo fui fazer esse curso de personal organizer. E quando eu comecei a fazer o personal organizer, eu queria me especializar na parte empresarial, na parte de organização física e física de documentos, né? E a parte também do online, né? Das empresas, fazer organização do computador, de fotos, todas essas coisas. Quando eu fui para essa área, quando eu comecei a atuar em pequenas empresas e consultórios, empresas, eu comecei a identificar que não era bem isso que eu queria, porque como em todas as profissões, a gente precisa identificar o nosso nicho, né? Para que a gente tenha mais resultado e fique, que seja mais satisfatório para nós. Aí eu percebi o quanto aquele ambiente de empresa, eu não queria mais para mim. Porque como eu tava, era tão ligada no 220 e eu saí um pouco, quando eu voltei para atender esses clientes, eu falei, não, pelo amor de Deus, não quero mais trabalhar em empresa e escritório, mas nem como organizer, não quero mais saber disso. Aí eu comecei a fazer a parte de residência, que também é um desafio. Por quê? Porque você entra na intimidade das pessoas, né? Você entra no lar da pessoa. Então, antes de um processo de organização, eu preciso falar ele fazer uma visita técnica para eles ir na casa, né? Ver quantas pessoas moram, qual a dificuldade que você tem, né, em organizar sua casa, porque tem gente que não tem tempo, tem gente que não tem habilidade e tem gente que não gosta, né? Então, existem várias situações. O trabalho de personal organizer, ele é personalizado de acordo com a necessidade. E eu vi que era essa parte de residência que eu gostava. Comecei a trabalhar, né, atender algumas residências. A empresa eu ainda faço, só que eu faço mais a parte de layout, mas organização digital nem pensar. Eu indico para as minhas amigas, mas não quero mais. Isso te remontou a um tempo que você atuava no mundo corporativo, que certamente detonou gatilhos, né, da sua história de muito Exatamente, tempo exatamente. atuando e o famoso Exata, burnout, né? Então ele exatamente. traz Nossa, e aquela. foi aí que eu identifiquei, Elis, que eu tive burnout. Eu não tinha identificado isso. Eu era era tão estressante, estava tão estressada, era tão agitada, que quando eu comecei a trabalhar como organizer nas empresas, eu vi que eu tive o burnout. Aí eu falei, meu Deus, você vê como existem pessoas que nem percebem que tem, né? Muitas pessoas. E Porque hoje, você estava o no bom, looping, no automático do dia a dia ali, na entrega, e é inevitável a gente colocar só um parêntese aqui, de dizer, lembrar aqui para as pessoas que o tempo que você estava na empresa, você não tinha ainda transicionado e já existia o José na vida. Então, existem pesquisas que comprovam que mães atípicas, elas são mais, têm mais predisposição a ter questões de burnout, de cansaço, exatamente porque psicológica, com é uma certeza. entrega, não dá para romantizar o dia a dia. Realmente existe uma entrega ali de acordo com a necessidade de cada criança, por mais que tenha suporte, né? Porque é importante o suporte, ainda lembrar que além do suporte, a mãe, mulher, tem que cuidar dela. Exato, Mas vamos voltar, mas só para pontuar exatamente e lembrar quem está nos ouvindo, que nesse tempo você estava transicionando nos dois pontos. Você estava trabalhando na exato. empresa e atuando com o José e tentando E- fazer a transição. Exatamente. Então, foi nesse ponto que eu identifiquei que não, eu não queria empresa, eu fui para o residencial. E no residencial, graças a Deus, foi indo muito bem. Eu gosto por quê? Porque a organização, ela ajuda a outra parte. Então, você identificar o processo de transformação que a gente faz para cliente, não tem nada melhor, é muito gratificante, é muito realizador. Por quê? Porque quando você começa a reviver mexendo nas coisas da sua casa, né, que é o processo de triagem, que eu acho que é o mais difícil, né, que as pessoas eh, eh,
não querem mexer naquela caixa, naquela gaveta, naquele cômodo, porque por algum motivo remete ou porque vai dar trabalho, ou porque é lembrança, ou alguma coisa nesse sentido. Então, quando você passa por esse processo de triagem, que você começa a organizar a casa e depois você ensina a cliente como manter isso, porque não adianta nada você fazer um processo de organização e daqui 6 meses a casa tá toda bagunçada de novo. Acontece, mas não é essa o que a gente espera do cliente, né? Então, eu fui indo muito bem. E as redes sociais, né? A gente tem aí muito atuante, as redes sociais há mais ou menos uns 5, 7 anos por aí. Eu acho que não passa de 10 anos, né? Começou a inserir muitos grupos de WhatsApp, muitos grupos de inclusão, essas coisas eu acompanhando muito por conta do José, né? Esses grupos, eu comecei a identificar. Eu falei, peraí, essas mães, né? Elas precisam de ajuda. Porque eu sei, porque eu também preciso, né? Então eu falei, por que não trabalhar com a organização inclusiva, atender este público, né? Que é tão expressivo, que a cada dia cresce mais. Por quê? Porque você ser uma pessoa, nascer com uma deficiência ou se tornar dentro da vida uma pessoa com deficiência, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Tem muita gente que sofre um acidente e de repente perde um membro, ou ter alguma comorbidade por um período, ou a questão de idosos, né? Que a gente, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a mobilidade, vai Que é perdendo os aquela já sentidos. adquirida, né, durante a vida, que a pessoa Exatamente. com Eu falei, deficiência ou a então, criança. por que não, né? Ajudar essas pessoas com a minha experiência profissional e pessoal, né? Por quê? Porque eu tenho a vivência de José em duas situações, da questão da baixa visão e da questão do autismo. Então, assim, por exemplo, o quarto do José eu organizei, mas ele por si só, ele já é uma pessoa organizada, né? Então, ele conseguiu manter, mas dentro desse processo de organização, eu consegui entender que ele gostava das coisas daquele jeito. Então, não adianta, né? Isso que eu sempre falo para os meus clientes de inclusão, da gente querer fazer um ambiente para si, você tem que fazer um ambiente para a pessoa que vai dormir naquele quarto, né? Então, é, isso eu nunca tinha pensado, né? Porque às vezes a gente quer, eu vou decorar, vou pintar a parede do meu filho de azul, ou vou colocar um quadro de palhaço. E se ele tem medo de palhaço, né? Exatamente. Eu Por sei, você quê? está Porque a dizendo para a gente gente quer que deixar a sua vivência tanto como mãe, como uma personal organizer, combinou no personal organizer inclusivo, que é exatamente esse isso, conceito que você exatamente. falou. Aí eu atuo residência e nessa área de inclusão. E aí você atende conforme o aspecto de autismo ou a necessidade, que é o que você falou da pessoa que você está atendendo. É, o trabalho de personal organizer, ele é personalizado de acordo com a necessidade do cliente, independente se a pessoa tem deficiência ou não, se é idosa, se, enfim, qualquer cliente. Então, eu preciso entender a dinâmica daquela casa e daquela família ou daquela pessoa, se ela mora sozinha. Feito isso, eu penso, eu analiso como que eu vou desenvolver, como que eu vou trabalhar dentro daquele ambiente para trazer aquele resultado para ela, né? Para trazer mais funcionalidade, para deixar mais à mão as coisas que precisa. Então, Trazer se é a uma tão criança autista, necessária autonomia, né, Cris, que é o termo que se isso, fala. Então, é o que exatamente, você comentou. autonomia e segurança, né? Porque isso é muito importante, porque exatamente, você não pode colocar, às vezes.
caixas de brinquedo muito pesada, né? Tanto para uma criança ou para um idoso, enfim. Então você tem que identificar. Se é autista, você tem que conversar. Se a criança já tem uma maturidade para conversar comigo, eu converso, senão eu tenho que conversar com os pais, e dentro da conversa com esses pais, eu tento absorver o máximo de informação para poder executar aquele trabalho, né? Por quê? Porque também você não pode mudar muito a rotina dela. Você tem que entender. Às vezes você pode fazer um projeto de organização, tem criança, tem autista que é não verbal, mas aí você coloca figura, sabe, boneco, carrinho, coloca a figura na caixa, que daí ele já consegue visualizar e ir lá buscar, né? É criar toda essa autonomia mesmo que é o que a gente tem que fazer. E a gente, Cris, entende, a gente não entende muito, né? Você fala, o trabalho do personal organizer é um trabalho, tem um crescimento muito grande, mas a sua atuação nesse inclusivo, você mexe muito com emoções, né? Então, Sim, é organizar de uma forma que a pessoa se sinta acolhida, não se sinta invadida, por isso que é tão isso, importante conhecer a necessidade e atender o que, que se fala muito na questão da inclusão de pessoas com deficiência, é de entender a particularidade de cada um, de entender a necessidade de cada um para trazer e blindar principalmente o emocional da pessoa, né? Então, é o que você falou, chegar num quarto, pintar de preto e a pessoa gostar de azul, então pergunta antes, né, como a pessoa quer. Então, é um trabalho bem delicado seu, trabalho de campo, né? Você tem que antes conhecer, trabalhar, e a sua experiência com o José, parabéns, você falou que ele é super organizado, conta bastante. Isso é um letramento, um ensinamento dentro de casa também, né? Trabalho de sim, vocês. sim, exatamente. Então é isso, se é uma pessoa que é cadeirante, aí você também tem que pensar nessa questão de deixar as coisas mais à mão, né, mais próxima. Então, cada deficiência, né, cada cliente é um tipo, então você precisa entender para poder apresentar materiais organizadores, apresentar soluções para melhorar, né, o dia a dia dele. Essa é a intenção do projeto de organização. Sim, tenho certeza. Nesse processo aí, a gente falou muito rápido, mas teve um caminho grande da Cris, a Cris mulher, né, que trabalhou no RH e teve que fazer essa transformação para exatamente alinhar o nosso tema que a gente colocou como descobrindo novos caminhos, né? Então, você teve que descobrir novos caminhos como mulher. E você fez Sim, pela sua história, você lá atrás você fez uma programação, né, se a gente for colocar assim entre aspas, você tinha o suporte da sua mãe, mas você falou: "Poxa, eu já atuei bastante aqui, deixa eu me dar a oportunidade de mudar de carreira e tentar uma nova oportunidade". E mesmo assim, você vê o quão é importante, aparecem novos caminhos para você redesenhar, né. E e é uma história incrível, parabéns. Quanto a essa questão de dar exatamente inspirar as mulheres que estão nos ouvindo, das possibilidades, né. Das lutas, das possibilidades. Eu até te perguntei a Cris, né, a Cris gosta de um hobby, dentro de toda essa luta aí que você tem, se quiser falar mais de você, falar da Cris, parabéns pra sua atuação com o José, fique à vontade. é, então, eu sempre tive facilidade de me comunicar, né, assim, com as pessoas. Eu tenho amigas minhas de infância e amigas de vida, de escola, de trabalho, de faculdade, então eu tenho um rol de amizades muito grande, né? É engraçado como a gente se conecta com pessoas, às vezes, que não tem nada a ver com você, mas ao mesmo tempo elas te completam, né? Então eu falo que eu tenho amigas de vários tipos, né? E consegui conectar até umas com outras, né? Mas assim, às vezes tem uma, eu vou conversar com fulano determinados assuntos e mais com outras, né? Você também consegue separar um pouco isso. Então, assim, quando eu tô muito
estressada, né, ou preciso conversar, é as amigas que eu recorro mesmo, né? A gente marca, né, de ir na casa de uma da outra, ou de ir num barzinho, numa pizzaria, enfim, né, pra gente bater um papo, tomar uma cervejinha e dar aquela baixar aquela adrenalina, né, e colocar o papo em dia, que aí é muito bom, né? Eu acho que e viajar, né? Viajar quem não gosta, né? É que viajar É, a gente precisa de tempo e de dinheiro, né? Então, para conciliar as duas coisas, aí tem época que eu tenho projeto direto, tem época que é mais sossegado, né? Mas ao mesmo tempo, como a parte financeira é toda comigo, então você precisa administrar muito bem tudo isso, né? sim, sim. Mas viajar, eu acho que não tem hobby melhor do que viagem, né? Viajar é uma experiência maravilhosa, né? Eu gosto bastante também. E hoje em Eu dia, até te provoquei com essa pergunta exatamente, Cris, para reforçar que a gente precisa uma das outras, né? É muito importante sim, essa rede de suporte, é muito importante esses momentos de escape, até para o burnout ele está aí e a gente precisa ficar vigilante, né? Os desafios da sua vida continuam, então é importante a gente ter essa rede de apoio. E nessa construção do José também é muito mais importante ainda para a Manhã Típica ter esse apoio, mas principalmente ter também políticas públicas, né, acesso à escola, inclusão, é um grande desafio, né, você ter esse suporte todo ao redor para você seguir com seus redesenhando os seus projetos e a sua atuação. sim, exatamente. Hoje, nossa, infinitamente muito mais fácil do que na época do José, porque o José tem 19 agora, mas ele vem de uma época que não tinha lei de estudo, que não tinha um monte de coisas de convênio, terapias, não tinha nada disso, entendeu? A gente tinha que correr atrás. Então, tanto que na época que ele estudava, que ele era pequenininho, onde ele tinha mais as crises e tudo mais, né, que ainda eles entram num processo até eles darem aquela centralizada, né, nos primeiros anos é mais difícil, né, geralmente algumas crianças no autismo. Então ele tinha muitas crises de nervoso, de ansiedade, isso mais ou menos até uns 6, 7 anos. Mas quando ele era pequeno, eu coloquei ele em duas escolas particulares e as duas escolas não quiseram ficar com ele. E aí, o que que acontece? Se fosse hoje, hoje em dia não pode, é lei, entendeu? Mas você é pega tão de surpresa, né? E que aí o que que você faz? Você recua e você vai para outro lugar. E na época eu não tive, você fica tão em choque que eu não tive, a, por mais que eu sou determinada e tudo mais, mas eu não tive a autonomia de correr atrás e falar, não, vocês vão ter que ficar assim e tal, eu vou processar a escola e não sei o que, não sei o que lá, não. E o que que eu fiz? Eu quis me afastar daquela situação que se não era bom para ele, não era bom para mim também. Então, isso foi muito difícil nessa parte de rejeição com a escola. Eu coloquei ele numa escola da prefeitura. Obviamente, a escola da prefeitura não pode negar, mas assim, ele foi muito bem aceito, muito bem recebido. Não tinha nenhuma criança de inclusão na escola e elas aprenderam com o José, né? Essa parte de inserir, de ensinar, de como entender, como tratar, né? E então foi um aprendizado para todo mundo. Mas ele foi indo. Aí nessa época também não tinha essas auxiliares de sala, só tinha essas meninas que faz faculdade de pedagogia, estagiária, né? E aí ele pegou uma estagiária na época, a Regiane, que era já uma mulher, já uma moça mais velha, assim, não era uma menina de 18, né? Era uma mulher que já tinha filhos, que foi fazer a pedagogia, e aí ela ajudou muito nesse processo, porque ela tinha visão de mãe também e tudo mais. E ela ajudou muito o José
nessa parte da escola. Então, ela ficava com ele em sala de aula e ele aprendendo dentro da limitação dele. Então, assim, foi muito importante, mas foi uma sorte ter essa estagiária. Então, essa estagiária que ela deveria transitar na escola com outras crianças também, ela se dedicou ao José. E isso para nós foi muito bom, né? Então, é que eu falo, até a quinta série, o José, ele acompanhou, né, a questão de conteúdo programático, né, a questão intelectual, ele acompanhou. Aí depois dessa fase, que também que passou da quinta série, ele já não tinha mais assistente de sala, mas aí ele foi, que era essa estagiária, mas aí ele foi tranquilizando mais, se tornando uma criança um pouco mais tranquila, né? Assim, de tipo, de não ter tantas crises, essas coisas. E mas passou da quinta série quando começou a ter professor de algumas disciplinas, aí ele já não conseguia acompanhar muito bem. Mas ele já estava mais tranquilo, já não tinha mais tantas crises de ansiedade, essas coisas todas. Mas em relação à escola, voltando, ele foi realmente muito bem aceito. Ele ficou nessa escola até a nona série. Aí ele passou, aí eu nunca nem busquei mais escola particular, porque se lá atrás eu falei, para que que eu vou perder meu tempo se ele está sendo bem tratado e alfabetizado aqui, não é verdade? E aí ele Sim. fazia as terapias e estudava na prefeitura. Aí quando veio o colegial, ele foi para o estado, porque na prefeitura não tem, só que aí veio a pandemia, né? Então o José não teve colegial, né? Porque ele ficou 2 anos em casa. E o último ano, para ele voltar para a escola, que era uma escola nova, com pessoas já adolescentes, quase adultos, né? 17, 18 anos, como é que você vai inserir uma criança que está. Porque lá na outra escola, o José cresceu com as crianças da primeira à nona série. Então, por mais que começasse a bater as diferenças, né, de tipo, entrar na pré-adolescência ou na adolescência, todo mundo já conhecia o José. Então, aquele amiguinho que antes tinha aquele mesmo nível de conversa, ele, por mais que não batesse mais a conversa, mas ele conheceu o José. Então, ele falou: Ah, beleza, José. Ah, tá bom, José. Então, vá lá, conversava 5 minutinhos. Mas agora, você colocar ele dentro de uma sala onde ele não conhece ninguém, com pessoas da mesma idade dele, ele não consegue, as crianças não conseguem dar atenção. Apesar que ele não, pelo menos, eu sempre perguntei muito para ele, José, como é que é você na sala? Seus amigos conversam com você? Eu sempre tentava remanejar de algum jeito para perceber se ele não tinha nenhum tipo de preconceito, bullying, essas coisas. E ele nunca me passou nada nesse sentido de que alguém fez alguma coisa para ele, graças a Deus, Isso é né? muito Então, bom de ouvir, Cris, né? exatamente. Então, isso foi muito importante, né? Então, por isso que eu acabei até deixando ele nessa escola, porque se ele estava sendo bem tratado, bem assistido nesse sentido, para que mudar, né? Para que mexer? Então, aí ele foi para o colegial, aí veio a pandemia, que eu comentei. Ah, e aí, no terceiro ano, aí o que que eu fiz? Quando veio a pandemia, eu cheguei na diretoria da escola e falei, ó, eu quero, que agora já tem lei, eu quero uma assistente de sala para ele, porque eu não vou deixar numa escola sozinho, com pessoas que ele não conhecem, né? E não vai, porque assim, o conteúdo a gente já saberia que o José não ia acompanhar, porque ele não acompanha. Ele vai bem na parte de geografia, na parte de história, que ele gosta, mas matemática, por exemplo, ele não sabe fazer uma conta, ele não consegue nessa parte, Você né? comentou que ele está com 19 e o desenvolvimento de 10, é isso? Exato, mais ou menos. Então, assim, ele é bem infantil, então algumas coisas ele não entende. Então, aí ele tinha essa pessoa que, na verdade, não auxiliava ele em sala, ela só acompanha, ela fica na sala, na porta, na parte de fora da sala, né? E aí, na hora do intervalo, essas coisas ela acompanha na entrada, na saída. Então, era assim. E aí passou esse último ano, 2022.
e acabou a escola. E ele deu graças a Deus, porque ele não conhecia aquele universo, né? Mas aí ele passou por essa parte do colegial. Mas aí começou já, lógico, com 10, 11, 12, começar a ter a diferença, né? De entendimento das pessoas para com ele, né? Tipo, então ele prefere mais conversar com adulto, né? Tipo, Interessante. do que adolescente ou um rapazinho mais novo, porque ele sabe que essas pessoas não vão dar tanta atenção para ele. Tem um E ele já tem essa. deslocamento aí. E ele já tem Exatamente, até uma exatamente. maturidade, né? Você falei, prefere falar com adulto, ele tem a maturidade também da autonomia também que vocês foram dando, a forma como vocês foram criando, ele criar mecanismos, se a gente pode dizer assim, de se blindar também e não sofrer. Se é assim, não sei, me Sim, corrija, você é a mãe, você conhece, você pode dizer melhor. Então, a gente está no caminho aí de acolher mais ainda o José na sociedade. Que bom que estão começando a se falar, que bom que a escola está colocando já mais oportunidades. A gente sabe que tem muita coisa para lutar, né? E, Cris, obrigada. A gente agradece de coração. Só retomando aqui, a gente falou da história da Cris, na construção da profissional e da mãe, né? Que mãe sim, atípica, que a gente sabe sim que são a vivência e as dores são diferentes mesmo, todas nós temos as nossas dificuldades, mas tem sim a diferença do dia a dia, a diferença das dores, do desafio, dos novos aprendizados. A mim me ficou muito forte a sua vontade de ajudar, né? Porque você pegou a sua experiência, a sua vivência, mas em também ajudar e direcionar para essa situação que traz conforto para as pessoas foi muito interessante os seus pontos você contar do Organize, inclusive, foi o que a gente acabou focando aqui, né? Mas bem, vamos colocar que você também trabalha com as outras organizações também, tanto escritório como você colocou, e organização, sim. digamos assim, tradicional de casa. Mas que bom que você está aqui. Você quer deixar alguma palavra final? É muita Então, gentileza. sim, acredito que sim. Falando mais dessa questão do acolhimento, eu acho importante, independente, tá, de ser mãe atípica ou não, eu percebo que as pessoas, em certa fase da vida, elas se dedicam tanto ao trabalho e deixam a família de lado, né? Isso para qualquer pessoa. E aí, quando eu comecei a estar mais em casa, a ficar mais atuante com o José, eu percebi como ele desenvolveu, mas isso é qualquer criança, tá? Sendo típica ou não. Então, assim, o que eu quero deixar aqui é para que os pais tirem, para eles é tão pouco. Se você sentar do lado do seu filho e brincar 5 minutos, para ele parece que é uma hora. Então, assim, tira um tempinho muito pequeno, não precisa ser todo dia, ou se for todo dia, que seja 5, 10 minutos, para dar atenção para o seu filho. Isso vai criar uma conexão, isso vai desenvolver ele muito mais, sabe? Porque hoje em dia esse celular, essas redes sociais, esse WhatsApp, ele veio para detonar realmente, né? Vamos combinar aí. A gente que é de outra geração, que viveu sem ele, sabe que realmente faz essa diferença, né? Porque hoje em dia as pessoas antes não se conversavam, né? Hoje em dia se conversam menos ainda. Então eu acho que as pessoas precisam sim de um momento só para elas. Se ela não tem amigo, é lógico, se ela tiver amigo, ótimo. Se ela não tem, pega um dia, vai no shopping, vai dar um rolê, vai, sabe, vai dar uma volta. Nossa, quer desestressar? Senta lá numa lanchonete, pede um chopp, come um pedaço de pizza, fica lá uma horinha e vai para casa. Isso também ajuda muito, né? Eu acho que é isso, é você ficar mais tempo com o seu, dar um pouco mais de atenção e ter um tempo para você. Eu acho que esse que é o recado que eu queria Concordo, passar. Cris. E no campo da maternidade, eu tenho duas, e eu sempre disse que eu sempre penso e aplico aqui que não é quantidade, não é passar 12, 13 horas com o filho, é passar 1, 2 horas com Exato, qualidade, pouquinho. que é o que você acabou de dizer. Exatamente. É a qualidade de menos digital e mais olho no olho, né? Pequenos Exato. momentos. Eu tenho certeza que o José é muito feliz em ter você no caminho. Parabéns pela sua trajetória. O Vozes
Obrigada. Agradece mais uma vez que você veio generosamente contar a sua história, abriu seu coração e com certeza inspirou a mim demais, inspirará muitas mulheres. E conte com a gente. Obrigada, viu? Eu que agradeço, eles estou à disposição do grupo, enfim, de todas as mulheres que quiserem me conectar. Sou super aberta aí para ajudar. Perfeito. Um abraço. Obrigada. Um abraço, obrigada, um beijo, tchau. Outra.